Olá, povo do bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre o teu coração, a tua vida e sobre a vida de cada pessoa que está com você. Convido você a se inscrever no nosso canal, nos ajudar a divulgar a palavra de Deus e também convido você a compartilhar esse vídeo, a deixar o seu like, porque nós vamos responder aqui uma pergunta. Aliás, a pessoa nem foi uma pergunta, a pessoa diz: pastor, me explica este versículo. E o versículo é o versículo de Romanos capítulo 13 e versículo de número 1, que diz assim: toda autoridade esteja sujeito às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. A pessoa pediu essa explicação desse versículo e é, na verdade, um versículo muito bom para ser explicado. Então, primeiro é o seguinte: essa tradução que traz a palavra potestade, ela é uma tradução de João Ferreira de Almeida, da Revista e Corrigida de 1969. Então, na verdade, é uma tradução um pouco arcaica. Por quê? Porque ela não traz aqui a tradução da palavra potestade para uma linguagem que a gente possa entender. Então, no meio, principalmente no meio pentecostal, não é? A palavra potestade tem um som assim meio sombrio, né? Um som meio assim que de malignidade. Mas a palavra potestade aqui, na verdade, está falando de autoridade. A tradução é autoridade. Então, trazendo o texto como ele está interpretado de uma forma mais fácil de se entender, o texto está dizendo: toda pessoa, todo ser humano deve estar sujeito às autoridades superiores. Todo ser humano deve estar sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, na verdade, o que a Bíblia está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, é que todos nós devemos nos sujeitar, devemos nos colocar debaixo do jugo das autoridades superiores. Nossa, mas sujeitar-se não é um verbo muito usado, não é verdade? Nos nossos dias, ninguém quer se sujeitar a ninguém, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades superiores. Por que nos sujeitar a autoridades superiores? Devemos nos sujeitar às autoridades superiores porque Deus, ele não trata diretamente com as pessoas. Deus trata com as pessoas por meio de autoridades que são autoridades representativas. São autoridades que Deus elegeu para representá-lo. Por exemplo, o pai, a mãe, o esposo, o pastor, o presbítero, o diácono, na sua escala hierárquica, né? O governante de uma cidade, são autoridades que representam a Deus. Mas pastor, e quando essa autoridade, o senhor falou aí, por exemplo, de representantes de cidade, e quando esta autoridade ela for má, como que ela pode estar representando a Deus? Pois é, cada um tem o governo que merece, tá? Se você for ler o versículo 2, diz: por isso quem resiste, melhor, versículo 3, porque os magistrados, olha lá, magistrados é uma autoridade, eles não são terror para as boas obras. Se você pratica coisa bem boa, você não tem que ter medo dos magistrados, das autoridades, mas para as obras más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o que é bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Agora olha só,
Mas se fizer o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, veja só, se você tem uma autoridade que é uma autoridade má, e você pensa, nossa, como que pode vir de Deus essa autoridade? Ela é má porque você está precisando ser corrigido, porque você está precisando ser mudado, porque você está precisando ser transformado. Então Deus manda o castigo por meio dessa autoridade. Então por isso devemos estar sujeitos às autoridades. Agora veja só, versículo 2: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então quem resiste às autoridades, resiste às ordenanças de Deus. Ou a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós não cremos. E a Bíblia parece ser muito radical para as pessoas dos nossos dias, não é verdade? Ainda no versículo 1 ele diz: então toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Todas as autoridades vêm de Deus como representatividade ou como representação do próprio Deus sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Quem ordenou, não estou dizendo que, escute lá, não estou dizendo que um governo corrupto foi autoridade ordenada por Deus. Não, eu estou falando do sistema. O sistema, uma família tem um sistema, pai, mãe e filhos, isso é uma família, amém? O governo tem um sistema, o governo, os deputados, no caso do estado, os deputados estaduais, os prefeitos e os vereadores, esses são as autoridades. Esse esquema de autoridade foi ordenado por Deus. Foi Deus quem criou, não é uma invenção humana, entende? Por isso, os magistrados é criado por Deus. E por isso nós devemos nos sujeitar a esse sistema para que a sociedade vá bem, para que a sociedade seja uma sociedade abençoada. Caso contrário, nós teremos uma sociedade anarquizada, uma sociedade destruída. Amém? Então, por isso que nós devemos estar sujeitos às autoridades. A palavra, então, potestade ali está falando de autoridades. Acho que fiquei claro. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, sua vida, e que você possa se inscrever no nosso canal e compartilhar. Grande abraço, fique com Deus.